Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Éder, sou criador desse canal chamado Na Ponta do Mouse e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a ProcX. ProcX é uma das funções mais recentes criadas pela Microsoft e que basicamente ela veio com uma finalidade, que é aposentar a ProcV. Então, se você já conhece a ProcV e gosta dessa função, eu tenho certeza que você vai ficar muito mais surpreso com a ProcX, porque ela tem muito mais recursos do que a ProcV tem. Então, no vídeo de hoje, eu vou mostrar a diferença básica e principal entre essas duas funções e só lembrando que, como ela é uma recente função criada pela Microsoft, essa função ela está disponibilizada, foi disponibilizada apenas para a versão do Office 365, ok? Eu espero que você goste e se você gostar, não esqueça de prestigiar com like, de compartilhar meu conteúdo, de se inscrever no meu canal, enfim. Como eu digo sempre, o YouTube ele olha todo esse engajamento, né, para que ele possa levar esse vídeo para o maior número de pessoas, ok? Obrigado, a gente tem a nossa vinheta agora e na sequência a gente vai para o nosso vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos ver a função ProcX. Então eu acho que se eu não me engano, acho que no primeiro vídeo que eu fiz sobre o ProcV, eu falei um pouquinho sobre o ProcX. Só lembrando que o ProcX ele só está disponível para quem tem a versão do Office 365. Então provavelmente tem bastante gente que trabalha, né, em alguma corporação, né, em alguma empresa e provavelmente tenha, né, o Office 365, então se você tiver disponível e puder baixar, você vai poder utilizar este recurso. E eu vou mostrar rapidamente qual é a diferença entre o ProcV e o ProcX e como eu coloquei no meu vídeo, na capa do meu vídeo, realmente para mim, eu acho que, na minha opinião, a ProcV tá aí com data do seu falecimento aí já marcado, já definido, porque na minha opinião, ou melhor, não só na minha opinião, como na opinião da Microsoft também, o ProcX ele veio exatamente com esse objetivo. Ele veio com o objetivo de substituir o ProcV. E eu falo isso porque realmente o ProcX ele veio com muito mais recursos, e como não poderia ser diferente, né, ele vem com muito mais recursos que o ProcX. Mas vamos lá, na prática, vamos ver como funciona. Eu vou mostrar primeiramente para vocês o ProcV simples, e também vou mostrar para vocês o ProcX da maneira simples. Lembrando que o ProcX ele tem uma série de novos recursos, e aí ao longo, né, dos vídeos eu vou publicar outros falando de outras funcionalidades, outros recursos que ele tem. Mas para não deixar esse vídeo muito longo, eu vou colocar somente uma situação do ProcX. E vocês vão verificar que já por essa, que é a mais básica, já vai valer a pena utilizar essa função. Então vamos lá para o nosso vídeo. Na verdade, o que eu tenho aqui? Eu fiz uma basezinha, e inclusive vou ver se essa semana ainda eu consigo fazer uma live. Eu vou trabalhar mais em cima dessa base para a gente falar sobre uma série de outras funções. Mas vamos lá. Eu vou utilizar como referência para minha proc o campo código. E esse campo ele está aqui no meio da nossa base. Então vamos lá. Eu vou falar primeiramente qual é a grande diferença, né? A primeira grande diferença entre ProcX e ProcV. Na verdade, a ProcV, quando a gente procura, né, o valor procurado, né, que é o número que a gente quer localizar para que a gente traga alguma informação de alguma coluna do lado direito, a grande diferença é que já no ProcV você só consegue fazer ProcV se você estiver com a informação do valor procurado do lado esquerdo, ou seja, o teu valor procurado tem que estar do lado esquerdo e você só vai conseguir trazer o que está do lado direito. Inclusive eu publiquei o vídeo no canal que eu publiquei, eu vou deixar nos cards aqui na parte superior do vídeo. Nesses cards, nesse vídeo eu falo sobre quais são as principais pegadinhas da ProcV. Então, caso você ainda queira continuar usando a ProcV, né, atenção nesses pontos. E um deles que eu coloquei foi exatamente isso. O valor procurado tem que estar do lado esquerdo, né, para que as colunas
que você queira trazer seja em uma coluna do lado direito, senão você não vai conseguir trazer. Então, por si só, essa já é uma grande diferença. E no ProcX, não. No ProcX você pode trazer as informações tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então, vou dar um exemplo aqui. Então, vamos imaginar que a gente queira pegar, por exemplo, a data de vencimento. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é começar a minha função com o sinal do igual, ou eu posso utilizar o meu assistente. Então, eu vou sempre utilizar o assistente, porque como tem pessoas de níveis diferentes aqui, o assistente acaba ajudando bastante para quem está começando. Então, vamos lá, eu vou clicar aqui no meu F, no meu de assistente, vou vir aqui. Se ele não estiver aqui entre as mais recentes, eu posso colocar como opção tudo aqui, ou eu posso colocar como pesquisa e referência, né? Aí fica a meu critério. Eu vou colocar como tudo aqui e vou digitar PROC-V. Tá? Então, comecei a digitar a função PROC-V, localizo ela aqui embaixo, clico em OK e aí meu assistente está aberto. Como eu falei, na PROC-V, o meu valor ele precisa estar do lado esquerdo, meu valor procurado precisa estar do lado esquerdo. Então, se eu estou procurando o meu código, então eu vou colocar aqui que o meu valor procurado é o número 5, na matriz tabela. Lembrando que na PROC-V também precisa sempre começar do lado esquerdo, então eu preciso marcar sempre pelo lado esquerdo. Eu não preciso marcar a minha planilha toda, mas eu preciso começar pela minha coluna, que é a coluna do código que eu estou procurando. E no número índice da coluna, e a gente vai fazer o seguinte: como data de vencimento está do lado direito, eu vou conseguir trazer. Então, o meu código está do lado esquerdo, o meu código, a minha data de vencimento, ela está do meu lado direito, então é a segunda coluna. E eu quero como valor procurar no intervalo o 0, porque eu quero o exato aqui. Então, como vocês percebem aqui no resultado, ele vai colocar aqui 21 de abril de 2020. Então, a gente está procurando o código 5, 21 de abril, está aqui, ó. Então, ele vai trazer a informação certa. Ele mudou aqui porque, como eu falei, eu vou fazer uma outra aula com essa base, e aí eu estou utilizando aqui uma função que chama aleatório entre nessas duas colunas. E aí toda vez que eu clico no F9, eu clico no Enter aqui, ele atualiza essas informações, ok? Mas, vamos lá. Então, o meu código 5... eu procuro o meu código 5 aqui na coluna do meu código e estou procurando, eu quero que traga a minha coluna do lado direito. Minha coluna do lado direito aqui é 16 de setembro de 2020. Então, esse é o PROC-V simples. Se eu quisesse, por exemplo, procurar o código e quisesse trazer o meu produto, por exemplo, eu não conseguiria, mesmo que eu tentasse dar uma retadinha aí, uma burlada aí no Excel. Então, por exemplo, o número índice da coluna, se eu quisesse colocar, por exemplo, -1, para dizer que eu queria uma coluna anterior, eu não consigo trazer. Uma outra maneira que eu conseguiria fazer isso, se fosse, caso eu quisesse realmente contornar essa situação, seria pegar a minha coluna do código, copiar a minha coluna do código para a minha esquerda. Então, desta maneira, eu conseguiria trazer a informação, ok? Mas se não, o código tem que estar do lado esquerdo e a informação que eu quero trazer precisa estar numa coluna no meu lado direito. Recapitulando, ele está trazendo o código 5 e está me trazendo como data de vencimento aqui 17 de setembro. Então, 5, 17 de setembro. Ok? Simples assim. Bom, então agora a gente vai para o ProcX. Então, como eu falei, qual é a principal diferença entre o ProcX e o ProcV? É que no caso do ProcX eu vou poder pegar qualquer coluna, seja do lado direito ou do lado esquerdo da minha função, da minha tabela, da minha matriz. E como eu falei, para não estender muito esse vídeo, eu vou passar a função básica, mais simples do ProcX, que já é muito melhor do que a ProcV, e nos vídeos futuros, para não ficar muito longo, eu falo sobre os outros recursos que tem. Então vamos lá, eu clico no F do meu assistente, procuro aqui em mais recentes usadas. Se ele não estiver aqui, eu posso ir em tudo, por exemplo, e digitar o valor como eu fiz da primeira vez.
vez. Então, eu encontrei aqui no ProcX, clico em OK, e aí começa algumas pequenas diferenças de nomenclatura de busca. Aqui o valor que no ProcV é valor procurado, aqui no ProcX é pesquisa de valor. Então, qual que é o meu valor pesquisado? É o código 5. Pesquisa matriz, no caso do ProcX, vai ser o seguinte, até uma dica aí para ficar mais fácil da gente encontrar. Se a minha pesquisa valor é o código 5, a minha pesquisa matriz, ou seja, aonde eu vou, né, encontrar, né, onde procurar o meu pesquisa valor, ele é a coluna onde tem que estar o meu código. Então, no caso aqui, a minha coluna onde tem que estar o meu código é a coluna D. Matriz retorno. Então, matriz retorno é o seguinte, como eu falei no ProcV, eu só conseguia informações do lado direito, no ProcX eu consigo também do lado esquerdo. Mas nesse primeiro exercício, eu vou pegar uma informação do lado direito, só para vocês verem a estrutura do assistente aqui. Então, no caso aqui, como eu quero data de vencimento, então eu vou me referir à matriz retorno, ou seja, a informação que eu quero retornar na minha coluna de vencimento, ok? Se não encontrada, é um outro argumento que o ProcX tem, que eu não vou passar para vocês hoje, eu vou passar para vocês numa próxima aula. Então, a gente vai pular para o modo de correspondência. Então, é o seguinte, a gente tem mais dois critérios aqui, um é o modo de correspondência e o modo de pesquisa. Modo de correspondência é se a gente quer correspondência exata, uma correspondência aproximada. Hoje a gente vai usar, como 99% das outras vezes, a correspondência exata, então eu vou utilizar o meu 0 aqui para pesquisar. E modo de pesquisa é se eu quero, né, em ordem crescente ou se eu quero em ordem decrescente aqui. Então ele fala, né, pesquisar o modo de pesquisa a ser usado, por padrão será usado uma pesquisa do primeiro para o último e não do último para o primeiro, ok? Então eu vou clicar em OK e aí vocês percebam que para o código 5 ele traz 18 de novembro de 2020. Então vamos imaginar que ao invés de data de vencimento eu quisesse o produto. Então eu vou digitar aqui produto só para ficar mais fácil da gente identificar e vou, ao invés de pegar uma informação da direita, eu vou pegar a informação do lado esquerdo do meu código, ok? Então vamos lá. Eu vou entrar no meu assistente de novo aqui, vou aproveitar o mesmo ProcX que eu fiz. O meu valor procurado continua sendo o mesmo, ou seja, o valor da célula C18. A minha pesquisa matriz, ou seja, onde está o meu valor procurado, vai continuar sendo a minha coluna D. Por quê? Porque eu quero o meu código, eu quero encontrar o meu código na coluna D, que é a minha pesquisa matriz, ou seja, pesquisar valor na coluna, na matriz. Então eu tenho que especificar qual que é a matriz que eu quero. Qual que é a matriz retorno? Aqui é onde está a grande sacada do ProcX. Então, eu não quero uma informação de uma coluna do meu lado direito do código. Eu quero do meu lado esquerdo do código, que no caso aqui é o produto. Então, eu vou mencionar a minha coluna produto aqui. Ok? E como eu falei, eu não vou colocar se não encontrada. Eu vou só deixar o modo de correspondência aqui, no caso, absoluta, que é o 0, e vou clicar em OK. Então, vamos lá. Para o meu código 5, do meu lado esquerdo, café. Então, a gente localizou café. Entenderam? Então, como eu falei, para que o vídeo realmente não ficasse muito extenso, hoje a gente vai falar sobre a maneira mais simples do ProcX e nos vídeos futuros a gente fala, né, sobre os outros recursos que o ProcX tem. Espero que vocês tenham gostado. Né? Para quem ficou aqui, como sempre, eu digo muito obrigado. Eu sei que o nosso tempo é extremamente precioso. Então, para mim, é sempre muito especial quando eu encontro a pessoa que chega até o final do meu vídeo. Se você já é inscrito no meu canal, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito no meu canal, mas você viu esse vídeo, né, me prestigia, como eu falei. Eu acho que é uma troca justa, né? Eu procuro oferecer o melhor que eu posso em termos de conteúdo e você me retribui, né, se inscrevendo no meu canal, compartilhando o meu conteúdo com o maior número de pessoas. Tá bom? Então, obrigado. Até nosso próximo vídeo. Um abraço.